Bom dia, caros alunos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. Hoje vamos falar sobre variação do sinal da função quadrática. Vocês podem seguir, então, lá pelo nosso livro, Variação do sinal da função quadrática, nas páginas 196 e 199. Então, vamos lá. Estudar o sinal de uma função é determinar para quais valores de x a função é positiva, negativa ou ela se anula. Podemos verificar algebricamente ou graficamente. Algebricamente, de maneira geral, a variação do sinal de uma função quadrática qualquer, f de x igual a x2 mais bx mais c, depende diretamente das raízes e do coeficiente a. Então, depende da raiz e do coeficiente a. Graficamente, de maneira geral, a variação do sinal de uma função quadrática qualquer, f de x igual a x2 mais bx mais c, depende diretamente das raízes e da posição do gráfico no plano cartesiano. Função com coeficiente a maior que zero e delta maior que zero. Então, vamos raciocinar. A maior que zero, eu tenho a função com concavidade voltada para cima. A convexidade voltada para baixo. Concavidade para cima, convexidade para baixo. Delta maior que zero significa que essa função quadrática tem duas raízes. Tá certo? Então, é uma função com um gráfico, né? Concavidade para cima e duas raízes. A função possui duas raízes reais diferentes e a convexidade voltada para baixo. Convexidade, tá? Concavidade voltada para cima. Convexidade voltada para baixo. Então, essa função é desse tipo. Quando eu tenho o a maior que zero e o delta maior que zero, a função é negativa para quais valores de x a função é negativa. Então, vou verificar. Bem, a maior que zero, concavidade voltada para cima, delta maior que zero, duas raízes. Então, tem uma parte dessa função que está abaixo de x. Se estiver abaixo de x, ela é negativa, certo? E ela vai de onde? Ela vai de uma raiz a outra. Então, aquilo ali está entre, né? Entre as duas raízes, ela é negativa. É isso aqui, ó. R1 menor que x, x menor que R2. R1 e R2 são as raízes da função. Então, entre R1 e R2, o x é negativo, tá certo? Então, a função é negativa nesse intervalo aqui. Onde a função é nula? Ela é nula exatamente nas duas raízes. Por quê? Porque são os pontos que estão em cima do eixo x, onde o y vale zero, certo? Se o y vale zero, a função é nula. X igual a R1 ou x igual a R2. A função é positiva. Onde que a função é positiva? A função é positiva na parte que está acima do eixo x. E onde ela está acima do eixo x? Antes da raiz 1 e depois da raiz 2. Porque entre as duas raízes, ela é negativa. Como x é menor que R1 ou x é maior que o R2. Tá certo? Então, algebricamente, tá? Está verificando algebricamente. Função com coeficiente a maior que zero, mas de delta igual a zero. A maior que zero, lembrando mais uma vez, concavidade voltada para cima, convexidade voltada para baixo. Se delta é igual a zero, quer dizer que a função toca o eixo x em um único ponto, ou seja, eu só tenho uma raiz. Tá certo? Com isso já dá para imaginar quando ela é negativa, positiva ou nula. Vamos ver aqui. Então, está aqui, ó, a função possui raiz real, convexidade voltada para baixo, porém a concavidade voltada para cima. F de x igual a x2 mais bx mais c, a maior que zero, delta igual a zero. Quando ela é negativa? Bem, se ela toca o eixo x em um único ponto, isso quer dizer que ela não desce, não tem nenhuma parte dela abaixo do x. Então, ela nunca é negativa. F de x menor que zero? Nunca. A função nunca é negativa. Onde ela é nula? Sempre. Sempre onde o gráfico corta o eixo x. Nesse caso aqui, como o delta é igual a zero, é apenas um ponto. Então, ela é nula na raiz. Certo? Quando x é igual à raiz. Só tem uma raiz. Por isso não tem nenhuma em dois. Só a raiz. Então, ela é nula, é x igual a zero, se o x for igual à raiz. Tá certo? Lembra? É a função nula, né? A função é positiva para. Positiva para. Bem, se ela não desce o eixo x, quer dizer que ela nunca se negativa.
Se ela toca o eixo x e apenas um ponto, só tem uma raiz. Então o resto tudo é positivo. Então eu posso dizer que a função é positiva, f de x maior que zero, quando o x é diferente da raiz. Pronto. Tranquilo? Vamos para o próximo caso. Função com coeficiente a maior que zero e o delta menor que zero. Bem, coeficiente a menor que zero, lembrando sempre, nós temos a nossa concavidade para cima e convexidade para baixo. Isso aí só diz que ela tem a posição dela. E o delta menor que zero quer dizer que ela não tem raízes reais. Esse gráfico, essa função, nunca corta o eixo x. Certo? Então, já sei quando ela é negativa, positiva e se anula. Certo? Ó, lembrando outra vez, falando de convexidade, né? Nós estamos acostumados muito a falar em concavidade, né? Mas a convexidade também. Convexidade voltada para baixo, certo? E concavidade voltada para cima. Então, quando A é menor que zero e delta é menor que zero, a função é negativa para. Ela nunca se negativa. Quando A é positivo e o delta é menor que zero, ela sempre estará acima do x. Então, a f de x nunca será negativa, nunca se negativa. A função é nula para. Nunca, ela também nunca, nesse caso aqui, ela nunca será negativa. A f de x nunca será igual a zero. Certo? E quando ela é positiva? Para todo e qualquer x. Para todo x no meu domínio, ela será positiva. Sempre que A maior que zero, delta menor que zero. Ok? Então, esses aí são os três casos algébricos. Agora, vamos lá. Quando o A é menor que zero, certo? Aquele ali era os três casos quando A é menor que zero. Vamos ver agora quando o coeficiente A é menor que zero. E delta menor que zero. Lembra lá o primeiro era A menor que zero e delta menor que zero. Agora é A menor que zero e delta maior que zero. Se A é menor que zero, então nós temos uma concavidade voltada para baixo, convexidade voltada para cima. Se delta é menor que zero, a função corta o eixo x em dois pontos. Certo? Quando ela é negativa? Bem, se ela é voltada para baixo, certo? E corta em dois pontos, ela é negativa, certo? Quando o x é menor que a primeira raiz e maior que a segunda raiz. Então, f de x é menor que zero se x for maior que R1 ou y for maior, o x for maior que o R2. X menor que R1 ou x maior que R2. Então, é aqueles braços que estão para fora, né? Quando ela se anula? Ela se anula, já que ela tem duas raízes, ela se anula exatamente as duas raízes. F de x igual a zero, se x for igual a R1 ou x for igual a R2. E quando ela é positiva? Com cavidade voltada para baixo, duas raízes, ela é positiva nesse intervalo entre R1 e R2. Então, a f de x é maior que zero se R1 for menor que x e x for menor que R2. Então, nesse intervalozinho, ela é positiva. Próximo caso. Função com coeficiente A menor que zero e delta igual a zero. Coeficiente A menor que zero com cavidade voltada para baixo. Delta igual a zero, foca o eixo x em um único ponto. Então, eu já sei quando ela é positiva, negativa e se anula. Vamos lá. A função é negativa para. Quando ela é negativa? Para x diferente da raiz. Certo? Porque a concavidade é voltada para baixo. E ela toca o eixo x em apenas um ponto. Então, quando o x é diferente da raiz, ela é positiva. Só tem um ponto que ela é negativa. Só tem um ponto que ela não é negativa. Quando o x é igual a ela, que é a raiz. É exatamente aqui. A função é nula para f de x igual a zero se o x for igual à raiz. Só tem uma raiz, porque o delta é igual a zero. É uma única raiz. E quando ela é positiva? Bem, se a concavidade é voltada para baixo e ela só tem uma raiz, então quer dizer que a função não tem nenhuma parte dela acima de x. Então ela nunca será positiva. A função nunca se positiva. Tá certo? A função nunca se positiva, nunca fica positiva. Próximo caso, ainda algébrico, função com coeficiente A menor que zero e delta menor que zero. Então, coeficiente A menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Delta menor que zero, não toca o eixo x. Então, já me disse tudo. Eu sei que ela nunca será positiva e nunca se anula. Ela é totalmente negativa.
A função é negativa para f de x é menor que zero, para todo x. Então, para todo o meu domínio, ela vai resultar em valores negativos. A função é nula para nunca, ela nunca se anula, porque o a é menor que zero e delta é igual a zero, não tem raízes reais. A função é positiva para nunca, ela nunca se positiva. Tá certo? Então, esse aqui é o último caso algébrico. Agora a gente vai entrar nos casos em que ela é, a gente vai ver graficamente. Vamos lá. Então, primeiro aqui, ó, graficamente. Aquele primeiro lá que nós vimos. Função com duas raízes reais e com cavidade voltada para cima. A parábola corta o eixo das abscissas em 2 pontos. Então, está ali os 2 pontos. Então, agora a gente vai analisar graficamente. Então, duas raízes reais e com cavidade voltada para cima. Então, vamos analisar. Ela é nula nas duas raízes. Ela é negativa entre as duas raízes. Ela é positiva quando for menor que a primeira raiz e maior que a segunda raiz. Certo? Então, vamos lá. F de x menor que zero quando R1 é menor que x, x menor que R2. Está aqui. Então, ela é negativa nessa parte aqui. Está de verde agora. Certo? Quando ela é nula? Ela é nula, F de x, quando x é igual à primeira raiz ou quando x é igual à segunda raiz. Tá certo? Então, negativa entre as duas raízes, nula nas duas raízes, e agora ela é positiva quando? Ela é positiva quando x for maior que R1 ou x for menor que o R1, que é R2. Está aqui, ó, x maior que R2, ela é positiva. X menor que R1, ela é positiva. Segundo caso, função com uma raiz real e com cavidade voltada para cima. A parábola apenas tangencia o eixo das abscissas. Então está aqui, ó, só tem nesse ponto aqui de encontro com o eixo das abscissas. Já olhando, eu sei, ela nunca fica negativa, ela se anula em um único ponto e ela é sempre positiva. Função é negativa para nunca se negativa. A função é nula para f igual a zero se x for igual à raiz. E a função é positiva para x diferente da raiz. Então, toda essa parte aqui, ó, positiva, toda essa parte aqui, ela é negativa, é positiva. Então, apenas aqui, né? Ela não. Então, para esse aqui, ó, fica esse gráfico aqui, ó, com isso aqui aberto, porque aqui não é positivo, é nula. Próximo caso, função sem raízes reais e com cavidade voltada para cima. Esse caso, ela nunca toca o eixo x. Se ela nunca toca o eixo x, eu já sei. Ela nunca fica negativa e nunca se anula. Ela é sempre positiva para todos os x. Vamos lá, a função é negativa? Nunca se negativa. A função é nula para nunca se anula. E a função é positiva para todo x. Então, todo o meu x, ela será sempre positiva quando a raiz não tem, a função não tem raízes reais e a concavidade é voltada para cima. Próximo caso agora, tem duas raízes reais, mas a concavidade é voltada para baixo, então nesse caso, certo? Então vamos ver. Então, corta em 2 pontos, concavidade voltada para baixo. Já olhando, eu já sei, ela é negativa. Antes da primeira raiz, quando x é menor que R1, e depois da segunda raiz, quando x é maior que R2. Certo? Ela é nula nas duas raízes e ela é positiva entre as duas raízes. Quando R1 é menor que x, x é menor que R2. Vamos lá. A função é negativa para quando x é maior que R1, aqui, ó, negativo. Ou quando x é maior que R2, aqui, ó, negativo. A função é nula. A função é nula quando x é igual a R1 ou quando x é igual ao R2. Tá certo? E a função é positiva quando x está entre R1 e R2. Tá certo? Próximo caso. Função com uma raiz real e com cavidade voltada para baixo. Então agora ela tem uma raiz real, tá ali, e com cavidade para baixo. Quando ela é negativa?
quando ela é diferente da raiz. Quando ela se anula da raiz. Quando ela é positiva, nunca. Porque ela não passa para cima do x. Então, quando diferente da raiz, ela é negativa. Tá, os dois braços ali. Tá certo? Quando é diferente da raiz. Isso que entrou ali. Agora, quando ela se anula, ela é nula quando x for igual à raiz. Certo? E quando ela é positiva, ela nunca se positiva. Ela nunca fica positiva. Tá certo? Próximo caso, função sem raízes reais e com cavidade voltada para baixo. Não tem raiz real e não toca o x. É essa aqui. Ó. Tá certo? Quando ela é negativa, para todo e qualquer x ela será negativa. Para todo e qualquer x ela é negativa. Quando ela se anula, nunca se anula. Ela não toca o x. Quando ela é positiva, nunca se positiva porque ela não ultrapassa o x. Então, terminamos a parte teórica e vamos passar para os exercícios. Então, exercício resolvido. Discutir a variação de sinal da função. Né? X igual a menos x ao quadrado mais 4x. Menos a negativo, isso quer dizer que a concavidade é voltada para baixo, ou convexidade voltada para cima, certo? E se nós resolvemos aqui o delta, nós vamos ter b ao quadrado, 16, menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Então, sobra só o 16. Então, delta é maior que 0. Concavidade voltada para baixo, delta é maior que 0, duas raízes. Já sei onde ela é positiva ou negativa e se anula. Se anula nas duas raízes. Ela é positiva entre as duas raízes. Ela é negativa quando o x for menor que R1 e o x for maior que o R2. Então, resolução. A convexidade é voltada para cima. Convexidade. Concavidade voltada para baixo. Aí, resolvendo o delta, né? 4 ao quadrado menos 4 vezes 1, achamos 16. Desculpa. Agora, achando as nossas duas raízes. Tem o x1 0 e x2 é 4. A f de x é menor que 0. Isso quer dizer que o x é menor que 0 ou x é maior que 4. Então, ela é negativa, certo? Quando o x for menor do que a primeira raiz ou maior que a segunda raiz, certo? Ela é nula quando o x for igual às raízes. Se for igual a 0 ou o x for igual a 4. E ela é maior que 0, ou seja, é positiva, quando o x for, né, está entre a primeira raiz, que é 0, e a segunda raiz, que é 4. Tá certo? Então, discutir a variação do sinal foi aí. Ó. Ela é negativa quando o x é menor que a primeira raiz ou maior que a segunda. Ela é nula quando o x é igual à primeira ou à segunda raiz. E ela é positiva, maior que 0, quando está entre as duas raízes. Aqui agora a gente vai ver ela graficamente, tá certo? Então tá aqui. Foi só para achar as raízes e graficamente montei o meu gráfico e já vejo. Ela é nula nas duas raízes, ela é positiva acima, né, do eixo x, que é entre as duas raízes, e ela é negativa antes da primeira raiz e depois da segunda raiz. Está aqui, né? f de x é menor que 0 antes da primeira e depois da segunda. Ela é f de x igual a 0 quando x é igual à primeira raiz ou à segunda raiz. E f de x é maior que 0 quando estiver entre o x e estiver entre as duas raízes. É nesse espaço aqui. Próximo. A função agora é 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Aí vamos analisar. A é positivo, com cavidade voltada para cima. Agora vamos ver o delta, né? Vamos lá. O delta deu menos 23, porque é 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 2, 8, vezes 8, 32. Tá? 9 menos 32, menos 23. Delta é menor que 0. Isso quer dizer, então, que a concavidade é voltada para cima e ela não toca o eixo x, certo? Então, ela nunca se anula e nunca se negativa. Então, ela é sempre positiva. Vamos lá, vamos montar o gráfico. Nesse não montamos. Esse aqui foi pela algebricamente, tá? Resolvido algebricamente. Então, está aqui, ó. Nunca se negativa, nunca se anula e é maior que 0
maior que zero, né? Ela é positiva para todo x. E agora pelo gráfico. É dessa forma ali. Então ela nunca é negativa porque não tem parte 1 abaixo do x. Ela nunca se anula porque toca o eixo x. Então ela é sempre positiva. Próximo. Discutir a variação do sinal dessa função. X ao quadrado menos 2x mais 16. Vamos lá. Primeira coisa. A é positivo com cavidade voltada para cima. Convexidade voltada para baixo. Certo? Delta. Vamos resolver delta. Vamos lá. Delta é zero. Com cavidade voltada para cima, delta é zero. A função tem apenas uma raiz. Ela toca o x em apenas um ponto. Certo? Então já sei, ela nunca se anula. Ou ela nunca se negativa. Ela se anula na raiz. E ela é positiva para x diferente da raiz. Então está aqui, ela nunca se anula. Ela é negativa para x igual a raiz, que a raiz nós botamos, é menos 2. E ela é positiva para x diferente da raiz, diferente de menos 2. Então está ali. Agora, para que valores reais, exercícios complementares, de m, a função de x, 3x ao quadrado menos 2x mais m menos 1, é positiva para qualquer x com x pertencente a reais. Então você veja aqui que o nosso c é m menos 1. Tá certo? O delta vai depender disso. Porque eu já sei que, ó, o 3 é positivo com cavidade voltada para cima. Só depende de saber se o delta é negativo, é positivo ou é nulo, né? Mas ele quer saber para que é positiva, né? Ela é positiva para qualquer x. Então ele quer que o delta seja menor que zero. Então eu vou trabalhar apenas o delta. Garantir que m seja um valor que o delta fique negativo. Tá certo? Então vamos lá. A maior para zero, certo? Nosso 3 está ali. F de x é maior que zero se o delta for menor que zero. Ela vai ser sempre positiva, né, se o delta for menor que zero. Então eu vou resolver o delta. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes o C, que é M menos 1. E aí eu encontro o meu delta, esse aqui, 16 menos 12M. E agora eu tenho que garantir que isso aqui seja negativo. Então, vou botar aqui, ó, uma equação menor que zero. E aí eu descubro, então, que o meu M deve ser maior que 4/3. Porque aqui era menor, mas como eu passei o 16 do outro lado, eu tive que inverter o sinal, certo? É uma regra. E aí eu descubro, então, que o meu M tem que ser maior que 4/3, para que o meu delta seja menor que zero e para que a minha função seja positiva para qualquer x. Tá certo? Ali. Então, se o meu M, né, for maior que 4/3, não serve 4/3, tinha que estar uma bolinha ali, desculpa, não entrou, mas aqui tinha que estar vazado, tá? 4/3 não serve. Para que valores reais da função k, f de x igual a k, menos 5x ao quadrado, menos 3x mais 5? É negativo para qualquer x. Então, agora aqui é o contrário, né? Ele quer que seja negativo para qualquer x. Bem, na anterior eu tive que garantir que o delta fosse menor que zero, certo? Aqui eu vou ter que garantir duas coisas, que o meu A seja menor que zero, que o meu delta seja menor que zero. Tá certo? Para ela ser toda para baixo, né? E não encostar no eixo x. Então vamos lá. O A é menor que zero se o K for menor que 5. E aqui chegando se o delta for menor que zero, certo? Então vamos analisar aqui, ó. O meu K, então, ele tem que ser maior que 109 dividido por 20. 109 dividido por 20, 100 dividido por 20 dá 5. Certo? 9 por 20, tem que fazer. Então é alguma coisa maior que 5. Então vocês vejam só, o meu K tem que ser menor que 5, e aqui o meu K tem que ser maior que 5, alguma coisa. Então vocês vão ver aqui, ó, que não vai dar certo. Ó, vamos fazer aqui. Não tem interseção. Não tem interseção. Então, nessa questão aqui, ela nunca vai ser negativa, porque eu não posso garantir o meu K menor que 5 e K maior que 109 ao mesmo tempo. É um K só, né? Não tem dois K, é um K só.
Esse cara tinha que ter um valor único. Esse valor único seria a interseção dessas duas equações, o F do A e o delta, certo? Mas não foi possível. Isso quer dizer que não tem interseção vazia. Ela nunca se negativa, certo? Por causa disso, que o meu carro não pode garantir ter os dois valores ao mesmo tempo, uma interseção.